Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para Política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. E eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. A história do Brasil continua, então sem enrolação. Nós no último vídeo falamos do sistema político que o rei de Portugal impôs aqui para o Brasil. As famosas capitanias hereditárias. Mas elas fracassaram. Parabéns, Dom João III, começou bem nossa história. Com o fracasso das capitanias hereditárias em 1548, o Império Português teve que impor um novo sistema de governo para o Brasil. E esse foi o governo geral. Mas o que seria isso? Olha, as capitanias foram o primeiro sistema administrativo do Brasil. Sim, mas ele era um sistema descentralizado. Agora o governo geral é um sistema centralizador. Com esse novo governo, vamos ver se Portugal consegue o que ele tanto quer com o Brasil, né? Mas o que exatamente ele quer? Vamos recapitular aqui, galera. Fazer o Brasil gerar renda. Pacificar o conflito com os índios. E também livrar o Brasil dos ataques dos navios corsários. Ok, temos um governo geral com objetivos. Agora precisamos de um governador. Mas quem é o governador do Brasil? Abram aulas para Tomé de Souza! Isso aí, ele chega no Brasil em 1549 com a missão de botar ordem nesse país. Olha a responsabilidade do sujeito! Para realizar essa tarefa bastante difícil, ele traz consigo 3 auxiliares. Primeiro, o provedor-mor. Esse é o cara que vai cuidar do dinheiro do país. Basicamente um Paulo Guedes de hoje em dia. Nós temos também o ouvidor-mor, quem vai cuidar das leis e da aplicação das leis do país. Um Sérgio Moro. E por último, o Capitão-Mor. Esse é o cara que vai liderar os exércitos contra os índios e os corsários. É o cara da guerra. Basicamente um Fernando Azevedo da vida. Mas e os donatários, que eram donos das capitanias hereditárias? Eles ainda vão ter direito à terra? Eles ainda vão ter algum poder no Brasil? Resposta: sim. Com a chegada de Tomé de Souza, os donatários não vão embora. Eles continuam os donos das regiões, mas agora eles devem obedecer a esse governador geral. A hierarquia vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Dom João III, o rei de Portugal, vai mandar em tudo. Ele envia ordens para o seu representante Tomé aqui no Brasil. Tomé de Souza, por sua vez, envia as ordens para os donatários. E como as primeiras cidades estão nascendo, temos as primeiras câmaras municipais que recebem as orientações dos donatários. E esse governador, onde ele vai ficar? Olha, vamos pensar um pouquinho. O ciclo de açúcar era no Nordeste, então a capital provavelmente vai ter que ser lá, né? Tomé de Souza então funda a primeira cidade do Brasil, que acaba se tornando a primeira capital do Brasil. Você sabe qual que é ela? Seria Brasília? Olha, você estaria certo se fosse daqui a uns 400 anos. Então seria São Paulo? Não, nem no Nordeste tá, né? Então seria o Rio de Janeiro? Muito bonito, mas ainda não. Então a primeira capital do Brasil é na Bahia, lá no Salvador, o estado do carnaval mais longo desse país. Alegria é o estado que chamamos Bahia. E uma capital é um lugar muito importante para um governo. Mas sabe o que é muito importante para um canal no YouTube? É você deixar o seu like pra gente, você compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever e ativar o sininho. Você já sabe toda a receita, é só fazer. Agora, como foi o seu governo? Brutal. Primeira prioridade desse governo era estabelecer o domínio territorial para o Brasil. E com isso, ele foi para uma guerra contra os índios. Ele foi bem nisso, matando todo mundo mesmo. Com alguns povos, ele conseguiu de fato negociar e eles conseguiram se acertar na palavra. Agora, índios rebeldes que não aceitavam a colonização, mortos, esquartejados, enforcados, por aí vai. Alguns índios escaparam da morte e da escravidão porque, junto de Tomé de Souza, vieram os primeiros jesuítas do Brasil. E quem seriam eles? Os jesuítas são uma ordem religiosa. Every angel can fall. Não, essa aqui não. Na verdade, é a Companhia de Jesus. O objetivo dessa ordem era expandir a fé católica nos lugares em que ela ainda não existia, catequizando seus povos. E foi isso que aconteceu com os índios. Os jesuítas ensinavam a fé católica a eles. Estes abandonavam a sua crença politeísta e se tornavam cristãos.
Uma curiosidade aqui é que esses jesuítas também criaram as primeiras escolas do Brasil. Com base aí no ensino religioso e filosófico, eles alfabetizavam tanto na parte filosófica quanto mesmo na parte escrita e de leitura muitas pessoas que vinham aqui para o Brasil. Toda a educação ficou nas mãos dos jesuítas e a cidade de São Paulo começou com isso. Agora vamos falar um pouco de economia. E ela não mudou muito desde as capitanias hereditárias. Portugal quer que o Brasil gere riquezas, e o produto que está sendo produzido aqui para gerar isso é o açúcar, continua sendo isso. E o governo Tomé de Souza vai continuar incentivando a produção de açúcar, tendo o Nordeste como a sua maior região produtora. O ciclo do açúcar vai demorar muito ainda para acabar. Agora, sobre a defesa do território nacional contra invasões europeias, funcionou muito bem. Nenhum país conseguiu invadir o Brasil. E Salvador, a nossa capital, teve paz para conseguir se desenvolver. Então, analisando tudo, parece que esse sistema administrativo centralizado funcionou. Agora, se você pesquisar o tempo de duração do governo do Tomé de Souza, vai descobrir que ele governou apenas 4 anos. Por que será? Não sei. Acontece que ele odiou o Brasil. É sério, gente. Nos últimos 2 anos de seu governo, ele ficou enviando cartas e mais cartas para pedir para voltar para Portugal. E em 1553, o rei de Portugal permite que ele volte e seja substituído pelo segundo governador-geral. Quem seria ele? Seu nome é Duarte da Costa. Será que o governo dele será tão bem implementado quanto o de Tomé de Souza? Fique atento no nosso canal, porque falaremos disso no nosso próximo vídeo. Então é isso, galera. Fim de papo. O governo geral começou agora com o fim das capitanias. Ele vai se prolongar por um bom tempo aqui no nosso canal, mas eu tenho certeza que você vai querer saber quem foram nossos primeiros governadores e se eles foram melhores do que esse lixo de capitanias hereditárias. Então, fique atento no nosso canal. Olha o sininho aqui embaixo que é importante. Dá like, compartilhe esse vídeo, porque a história do Brasil é uma coisa fundamental para todo brasileiro saber. Então é isso. Tchau. Falou!